Olá, esse é o Ateliê de Práticas Cromáticas. Nessa oficina, vou compartilhar com vocês algumas abordagens sobre a utilização da cor. Nessa proposta, a linguagem escolhida foi a pintura, mas essas relações de cor podem ser utilizadas para qualquer outra linguagem visual. Fiquem à vontade para experimentar e explorar diferentes mídias, suportes e materiais. Ao longo dessas atividades, irei utilizar guache, mas vocês podem utilizar a tinta de sua preferência, inclusive nanquim colorido. O papel pode ser substituído por tela ou placa de MDF, caso estejam utilizando tinta acrílica ou tinta a óleo. A oficina vai se dividir em 3 partes. Algumas abordagens sobre a cor, vou deixar disponível algumas anotações para que vocês possam consultar sempre que precisarem. Nessas anotações estão explicadas questões de saturação, luminosidade, temperatura, misturas de cor e gradações. Breves diferenças entre os pincéis e tinta guache acrílica e 3 propostas de pintura, cada uma com uma abordagem que iremos utilizar. O círculo cromático é dividido em primárias, secundárias, intermediárias ou terciárias, e possui na área externa as cores com maior intensidade e vibração. As cores são divididas em relação à sua luminosidade, saturação e temperatura, ou seja, suas relações entre claro, escuro, vibrante, neutra, quente e fria. Nas atividades que iremos realizar, trabalharemos com essas 3 propriedades. Sugiro que vocês realizem essas atividades mais de uma vez, explorando outros diálogos entre as cores.
Observe que a guache escolar ela é mais diluída e menos pigmentada. Já a guache pôster é mais pigmentada e seu aglutinante, que é a goma arábica, permite que a tinta se espalhe melhor. A acrílica possui um acabamento diferente, plástico após seca, e por isso adere muito rápido ao papel e à tela, impossibilitando correções sem a sobreposição de mais material, ou seja, através da cobertura diária. A guache, ao contrário, permite correções e possui um acabamento opaco. Ambas podem ser utilizadas com transparência, sobreposição, misturas ou coberturas. No exercício monocromático, vamos escolher uma cor e diminuir sua saturação. Aqui escolhi o azul celeste. Defini que o tom mais escuro seria o tom preparado, direto do pote, então as outras tonalidades seriam menores, mais claras. Preparadas as misturas de cor, começamos a pintura. Sempre pela área maior ou pelo fundo, em seguida definindo as áreas de claro e escuro, os detalhes e os ajustes de contraste. Some kind of mystery that no one solves except
No exercício de cores mudas e cinzas cromáticos, vamos criar uma paleta de cor, adicionando um pouco de branco e um mínimo de cinza ou preto às cores que escolhemos. Aqui, escolhi duas complementares, roxo e amarelo. Conforme adicionamos mais tons claros e escuros, rebaixamos mais a paleta de cor. O que diferencia uma cor muda de um cinza cromático é a quantidade utilizada de branco, preto ou cinza. Nessa última proposta, vamos trabalhar com as cores neutras ou subtonais, na qual adicionamos uma pequena quantidade de tinta, à nossa escolha, sobre uma porção generosa de tinta branca. Caso queiram rebaixar a luminosidade, utilizem também um pouco de tinta preta ou de tinta cinza. Assim, teremos um tom neutro e pastel. Esses exercícios podem ser realizados juntos em suas composições, criando efeitos de cor bem interessantes. Agradeço a participação de vocês e até a próxima!